nós queremos trazer para você, segundo a palavra de Deus, João capítulo 21, a partir do verso 18. Eu sempre passo para os irmãos assim: vamos abrir o leque para entender todo o contexto da nossa leitura e também dos fatos. Hoje nós vamos fazer um tipo do inverso, sem sair da exegese do texto e do próprio contexto dele. Nós vamos fechar um pouco, porque Jesus, ressurreto, teve vários encontros com os seus discípulos, e num desses nós vemos que Jesus estava conversando com os seus discípulos, e neste momento, direcionado a Pedro, Jesus inicia uma conversa mais séria com o apóstolo Pedro. Desta conversa é que nós vamos extrair o sermão desta noite, se assim Deus nos permitir. Primeiro, Deus nos abençoar para falar, dar capacidade, e você, um coração aberto para ouvir. Amém? Leitura. Na verdade, te digo, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando você, Pedro, eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se ou dando meia volta, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, que dissera: Senhor, quem há de te trair? Este comentário que nós vemos João escrever está no relato de João, capítulo 13, versículo 21 ao versículo 30. Não vamos ler agora. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Oração. Amado Deus, nós te rogamos, nesses pontos da sua palavra, para que possamos ter compreensão nesta noite, para poder trazer a cada coração presente, a cada alma aqui no culto, e aos ouvintes, a sincera mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que este diálogo entre seu Filho amado e o amado discípulo apóstolo Pedro possa configurar para nós como um exemplo das coisas que o Senhor pode nos acertar. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Como vocês, meus irmãos e amigos presentes, podem notar, esta é mais uma passagem em que Jesus estava antecipando acontecimentos pessoais entre a vida e até a morte dos seus discípulos. Nessa leitura, encontramos um momento crítico entre o nosso Senhor e o amado apóstolo Pedro. Podemos dizer que é um dos momentos mais envolventes e dos mais envolventes discípulos que Jesus escolheu. Jesus estava revelando a Pedro o seu fim, a sua morte, e de como seria a sua morte. Sobre a sua morte cruel na velhice, que já estava selado. Quando nós vemos será cingido,
Isso quer dizer, será amarrado. Mas Pedro queria também saber de João qual seria o fim da vida do seu amigo. Mais ou menos, será que a morte de João vai ser tão trágica quanto a minha? Bom, irmãos, é uma conversa normal entre amigos. Quando a comparação atende como um exemplo, um incentivo, ela é saudável. Mas quando a comparação tem como objetivo de encorajamento, também é proveitoso. Mas quando a comparação serve para parear curiosidades e especulação, é um perigo. É um campo onde pode atuar a inveja e o orgulho. Pelo que indica na resposta de Jesus a Pedro, da qual nós lemos, Pedro foi curioso em querer saber que tipo de fim teria o seu amigo João. Normalmente, todos nós temos esse instinto de querer saber da vida dos outros, como Pedro, e com Pedro não foi diferente. Pedro não perguntou detalhes sobre o fim da vida dos outros 10 discípulos, mas perguntou de João. O alvo era João, o seu amigo e amado. Nós sempre queremos saber detalhes dos nossos amigos. Para qualquer um de nós, seria desagradável saber detalhes da vida e do fim dos nossos amigos. Nós começaríamos a portar segredos futuros desses nossos amigos e sem proveito algum, a não ser o orgulho. Passo para você esses comentários para você entender a resposta que Jesus deu a Pedro. Interessante até que Pedro estava com o instinto de prever o futuro do seu amigo. E lembre-se que na Bíblia, os prognosticadores é considerado abominação, é uma contaminação. No livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 31, do qual nós não vamos ler, mas eu pedi para o Davi projetar para nós. E essas consultas de adivinhadores que encontramos no Espiritismo, nas chamadas mesas brancas, nos horóscopos, e são condenados na palavra de Deus. São procedimentos tais quais como o rei Saul ousou fazer. O que acontecia? Saul, pelo seu excesso de desobediência, não havia mais profetas para falar com ele, porque Samuel havia morrido, e Deus fez um pacto de silêncio. Deus não respondia mais nada para Saul. Então Saul teve o atrevimento de procurar e ouvir uma pitonisa, uma mulher adivinha. Isto em 1 Samuel, capítulo 28, todinho. Por isso podemos compreender agora a censura imposta por Jesus a Pedro, quando ele deu meia volta, como nós lemos, e olhou para João, que estava a uma certa distância. Isto foi prejudicial, querer saber o futuro que somente o Senhor tinha em relação a João. A revelação de Jesus foi com Pedro e sobre Pedro. Foi um aviso providencial a este homem de Deus. Com o tempo, depois de Pedro amadurecido, cerca de 30 anos depois dessa conversa que ele teve com Jesus, ele passa a assumir este fim mais consciente diante de Deus e nas próprias atitudes da sua vida. Agora Pedro passa a anunciar aos irmãos esta notícia da sua morte que se aproximava, uma pela sua própria idade e outra pelas consequências.
Conferimos na sua segunda carta, na segunda carta do apóstolo Pedro, que ele repassa aos irmãos o assunto sobre a sua partida e também a revelação sobre o que o Senhor havia lhe informado. Então vamos à leitura. Na segunda carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, versículo 13, 14 e 15. Diz assim o apóstolo aos irmãos: E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo é o corpo dele, despertar-vos com admoestação. Enquanto eu estou vivo, quero admoestar os irmãos, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Isso já fazia mais de 30 anos. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. O roteiro é assim: Jesus avisa Pedro, Pedro a princípio quer saber de outro, no tempo ele amadureceu espiritualmente, entendeu que isto era para ele, reservado a ele. Então Pedro passa a anunciar aos irmãos que o Senhor tinha revelado a ele sobre o seu fim, a forma que ia ser, preparando os irmãos, e aí vem a utilidade da informação que Jesus passou a Pedro no amadurecimento, para que a igreja e os irmãos tivessem grande valia nessas notícias, para que esses irmãos se despertassem como um ato de admoestação, e que depois da morte dele, esses irmãos lembrassem de tais coisas, assim como nós estamos fazendo nesta noite com você. Amém? Após esses vários anos, é que nós encontramos um Pedro bem diferente, consciente, com mais idade e espiritual no Senhor. A sua velhice estava chegando, então ele despertava a alertar todos os irmãos, sem medo pessoal e sem olhar para os outros, como ele tinha feito naquele primeiro dia da notícia. Sem medo especial, porque quando nós lemos, se você voltar à nossa leitura inicial, você pode ver que Jesus disse para eles assim, em duas fases, o versículo 18. Quando você é moço, você coloca o cinto no seu lombo, você vai para onde quer e não tem problema. E Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, vai chegar um tempo e quando você já for velho, isto é, você vai chegar à velhice vivo. Só que estenderás as tuas mãos. Este anúncio de estender a sua mão é pronto para partir. E outro te cingirá. Isto é, irmãos, te amarrará. E te levará para onde tu não queiras, para uma prisão e para a morte. Pedro era consciente dessa informação, não era um código, era a notícia que o Senhor tinha passado a ele. De forma que, irmãos, esses acontecimentos revelados alguns anos atrás, agora já era fato na vida de Pedro, sem desespero, sem alarde, mas apenas comunicando os irmãos. Interessante que o apóstolo Pedro, nesse tempo, ele assume apenas para si o testemunho de que ele deveria deixar lembranças aos irmãos. Isto nos ajuda a compreender que devemos chegar em um tempo, isto para todos nós, em que, em um certo determinado estágio, a santificação vai nos levar ao amadurecimento, e a santificação nos prepara para coisas que antes nós não havíamos ainda sido preparados, para que o nosso relacionamento com Deus possa crescer ao ponto de que possamos compreender realmente quem somos e para que somos no reino de Deus. Hein? Isso é um dever de casa para cada um de nós. Dessa forma, nós podemos nos entregarmos de vez na carreira que o Senhor lhe propôs, te chamou. Eu não sei como está o coração de cada um, mas você deve se tendenciar para se preparar
para tudo que Deus tem para você. Para cada um de nós que nos ouve e está aqui presente, Deus tem uma missão. Amém? A carreira proposta, lembra que Paulo disse que ele cumpriu a carreira proposta e ele auto-anunciara sobre o seu fim também. Guardei tudo e estou pronto para partir. Isto é, os idosos e as idosas no Senhor devem se aprontar para encontrar com Cristo. E quando ainda jovens, não significa que você não deve se preparar, porque o Senhor chama tantos os idosos, os de meia idade e às vezes até os recém-convertidos. Então não sejamos taxativos de que quem só morre são idosos como os que nós temos na igreja ou como o apóstolo Pedro. Amém? Qual é a conclusão que nós temos? Não espere envelhecer para amadurecer. Seja maduro o quanto antes que você está neste mundo. Irmãos, de forma tal que este exercício que estamos fazendo agora, teórico, seja prática das nossas vidas, isso porque aquelas antigas necessidades infantis, desde o nosso nascimento em Cristo, ou desde o nascimento nosso dentro dos nossos lares como filhos, é normal a comparação com alguém. Mas quando nós crescemos no Senhor, essas comparações vão desaparecendo. Não sei se você já percebe na sua vida, e digo aqui aos que são maduros no Senhor. Todos os irmãos e irmãs maduras no Senhor já não se compara mais com os outros, mas entende o que Deus tem para você. Então, a comparação com um irmão é fruto ainda da imaturidade. Quando você assume a sua carreira, você vai cuidar do seu irmão, ajudando a carregar a sua cruz, e não olhando qual é o peso da cruz que ele carrega. E isso aconteceu com o apóstolo Pedro. É bom a gente lembrar que nós temos, desde nascimento, uma incrível inclinação e uma enorme comparação. Inclinamos para compararmos desde pequeno, desde criança. As nossas primeiras ações experimentais na carne acontecem entre a socialização entre os irmãos. Lembra quando nós éramos pequenos em casa, e você que tem o seu irmãozinho, aquelas infantes e egoístas perguntas que nós fazíamos aos pais. Por que eu? Ou por que não eu? Por que eu nas coisas ruins e por que não eu nas coisas boas? Não era assim? Pois com Pedro não foi diferente. Quando ele pergunta por que e o que será de João, na verdade Pedro estava dizendo: Senhor, se eu vou ter uma morte trágica assim, por que não João também? Olha, irmãos, de forma que tanto faz porque eu ou porque não eu, o que importava quando éramos crianças, nesses questionamentos, era a satisfação egoísta nossa, para nos satisfazer diante dos nossos irmãozinhos. Porque nós sempre queríamos uma certa proteção. E quando não tínhamos, por comparação, o que eles recebiam, nos achávamos desprotegidos. Está entendendo, Pedro, agora? Bom, irmãos, nossos pais, às vezes, davam algumas respostas evasivas para nós. E eles diziam, porque sim. E alguns filhos mais ousados diziam assim, porque sim, por quê? E nossos pais diziam, está dito o que eu disse para você. Ou uma resposta similar de Jesus a Pedro, porque eu estou mandando. Esta é definitiva. Foi o que aconteceu com Pedro e Jesus. Se eu te mando, deixa João, você me segue. Não é assim, irmãos? Esses berços, tanto na nossa família quanto o berço na igreja, tem uma similaridade importante para nós, para o nosso próprio crescimento. Essas perguntas e respostas familiares
Atualmente, eu acredito que andam mais raras. Uma porque os filhos, me parece que têm quase tudo que querem, na maioria dos filhos, ou porque não tem irmãos para comparar. Alguns vão buscar os primos, as priminhas, e sempre aquela guerra de comparação. Quando amadurecer, isso tem que parar. Tanto é que na ocasião em que Jesus falava com Pedro sobre o tipo de morte que ele ia glorificar a Deus, a pergunta do discípulo Pedro, ele não estava preocupado com o que Jesus passou para ele, que era para ele glorificar a Deus. E Pedro olha para João, que estava distante, e pergunta: e deste o que será? Senhor, e quanto a João, o que vai acontecer com João? Em relação a Pedro, ou esta relação de Pedro é no mínimo interessante para nós e devemos tomar proveito, já que Cristo estava falando de Pedro para Pedro, e João não tinha nada a ver com a história. Certo, irmãos? Mas quando Simão viu o outro discípulo de perto, perguntou: e quanto a ele? Irmãos, como sempre, ainda quando se vê algum irmão por perto, isto digo sobre nós, como se pudesse ser a próxima vítima, ainda se fala: porque logo eu e não ele. Alguns são mais diretos. Por que logo eu e não ele? Não é assim, irmãos? Na verdade, o que nós fazíamos com os nossos irmãozinhos em casa, daqueles questionamentos, continua na igreja ainda, em muitas instâncias. Quer ver um exemplo? Quando nós vamos disciplinar alguém na igreja, por algum motivo, nós ouvimos geralmente: tem alguém com pecado maior. Ou nós ouvimos de algum outro e diz assim, quando a questão de falta: mas fulano faltou mais, outro faltou menos. Não deixa de ser comparação, não deixa de ser infantil. Olha, irmãos, voltando a Pedro e nosso Senhor, quando Cristo replicou para Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso, Pedro? Forte. Quanto a você, Pedro, siga-me. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, relaxa, fique tranquilo, me acompanhe e faça o que você tem que fazer. Pedro fez. E Deus abençoou ele. Não deixou de passar pelo que ele tinha que passar, mas ele passou dando glória a Deus. Amém, irmãos? A resposta de nosso Senhor é uma evidente censura à comparação feita por Pedro. E também um esclarecimento de cada um de nós, como devemos viver numa realização personalizada, isto é, você é único diante de Deus, para a glória de Deus. Você dará a glória a Deus unicamente entre você e Deus. E ela é exclusiva. Você, meu irmão, minha irmã, tem que entender que você é único, personalizado e exclusivo de Deus. Você é único no reino de Deus. O que Ele determinou para você não vai servir para outro irmão. Ou você faz ou não faz. Isto é que é eleição. É a missão exclusiva, individual de cada um de nós. Deus nos elege para tais ofícios de forma melhor para que possamos ser úteis. Sabe quando você sabe que está cumprindo as ordenanças de Deus? Quando você tem a alegria de ser útil no reino de Deus. Se você sente um a mais na igreja, você está sendo inútil. Se você vem na igreja e não tem relacionamento e na produtividade da igreja, você ainda não engajou no chamado de Deus. Você está perguntando: e os outros? Então, irmãos, é fato que temos essa disposição, ou predisposição, podemos dizer, para a comparação
para analisar vantagens e desvantagens. Se você está na igreja, para analisar vantagens e desvantagens em relação a qualquer membro da igreja, irmãos, está tudo errado. Isso não te compete a nenhum de nós. Isto é da carne. Como sempre Jesus está nos dizendo, segue-me você. Ore pelo outro irmão apenas. Ajude o seu irmão. Porque essas comparações sempre nos levam à carnalidade. E a carne é pecado. Paulo disse sobre essas comparações entre, inclusive, pregadores, como eu gostaria que você abrisse em Filipenses capítulo 1, versículo 15. Deixa aberto em Filipenses capítulo 1, capítulo 15, que logo mais nós vamos ler o versículo 14 também. Vamos inverter a leitura, sem entrar em desentendimento com a sequência do apóstolo Paulo. Mas ele no versículo 15, ele diz, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda. A contenda é a porfia que nós estudamos às quintas-feiras, lembram? Mas outros de boa vontade. Olha, irmãos, Paulo está dizendo de dois grupos de pregadores. Um que pregava de boa vontade, alguns, e outros que pregavam por inveja ou por contenda. Havia e há ainda pessoas que pregam dessa forma, estimulados, porque se alguém faz, eu também devo fazer, ou tenho capacidade para fazer. A questão não é que você tem ou não capacidade para fazer, você tem que ver se é chamado de Deus. No reino de Deus, ele anula todas as capacidades nossas, porque ele vai te dar um dom e uma capacidade. Este é o cuidado que Paulo escreve. Como temos comentado com o irmão sobre os dois pecados envergonhados, lembra? A inveja e a soberba, é uma questão de posição em relação ao próximo. E isto é pecado. Toda vez que nós comparamos com alguém, nós temos esse problema. Ou a inveja ou a soberba. E tudo é uma questão da posição em que cada um está quando está nessa situação. Não podemos confundir essas comparações, agora de outra forma, como bom exemplo. Quando você dá um bom exemplo para o irmão, dá um bom exemplo na sua casa, como Paulo expressa, outros pregam de boa vontade. Ora, Paulo estava preso. E isto estimulou esses irmãos a boa vontade. Veja o versículo 14, agora eu peço para você acompanhar. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram a falar mais confiadamente, sem temor. Olha, Paulo estava preso, a prisão de Paulo estimulou esses irmãos que Paulo pregava da prisão. Neste sentido da boa vontade, nem podemos considerar como comparação, mas incentivo do Paulo preso. Isto é, alguém olhava Paulo preso e observava, meu Deus, Paulo está preso e está pregando. Eu estou fora da prisão e não falo nada, então eu vou pregar. Amém, irmãos? Isso serve para nós, de irmãos, por exemplo, que nós temos na igreja hoje aqui, que na velhice vem à igreja, trazido pelos pais ou por irmãos, e se eu ando, normalmente tenho saúde e não venho à igreja, eu vou me preocupar e dizer, olha, a presença desses irmãos na igreja deve ser um incentivo para que eu também venha à igreja. Amém, irmãos? Desta forma que o apóstolo Paulo diz, porque esses irmãos pregavam porque se sentiam devedores por não pregarem, foram provocados por sentimento de dívida íntima. Por isso ousam pregar o evangelho com mais confiança. É o que Paulo escreve. Olha, irmãos, guarde uma frase que nós já comentamos com os irmãos. As palavras apenas convencem alguém. Mas, irmãos, o exemplo arrasta para a prática. Amém? Voltando à família e à igreja, que você pode ver que estamos jogando nesse paralelo para você, nesta instrução desse sermão da noite, meu irmão, minha irmã, que é pai e mãe,
nós devemos ter um procedimento bem eficaz com os nossos filhos. Eu aconselho os irmãos a fazerem menos discursos e nunca pensar em gritaria nos lares. Menos discursos morais para os seus filhos e dê mais exemplos de atos para eles, da sua própria vida, da sua própria relação. Certamente esses meninos e meninas que estão de olho no que nós fazemos e falamos dentro de casa, eles estão com os radares todos girando, como um telescópio. Eles estão captando tudo. Você não faz ideia, mas tem que saber. Eles estão captando tudo. Porque quando eles se tornarem adultos, se você fez a lição de casa com eles, agora eu falo da lição de casa dos pais como educadores para os filhos, eles vão ser tracionados pelo seu caminho. O que é tracionado? Quando se arrasta. É porque eles querem ser tal qual você foi com eles. Caso contrário, terá problemas, sim, claro que sim. Este ato aqui de pregação e de sermão que estamos passando para você, a comparação, é um dos indícios de que você ainda não compreende a identidade e a singularidade que Deus te concebeu no novo nascimento. Por isso, o exercício da prática, e que Pedro passou por isso. Irmãos, de forma que, antes de terminarmos, isso significa que temos que reconhecer que cada um tem a mesma importância. Na igreja do Senhor, ninguém é mais importante que ninguém. A igreja e na igreja do Senhor, o mais importante é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Na família, quem é mais importante? O nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, na sua vida, quem vai ser o mais importante? Aquele que te salvou. Passando isso para os nossos filhos, nós vamos ver que necessariamente eles vão se arrastar para essa doutrina do Senhor. Irmãos, a única forma da igreja crescer é quando todo o corpo, e Paulo explica bem em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 14 ao 27, nós não vamos ler. Quem anota pode anotar e você vai ver como que Paulo faz um desenho interessante de comparação sobre isso. Mas a única forma da igreja crescer é quando todo o corpo, com a ajuda da ligação entre cada membro, com a colaboração de cada membro, funciona combinando nos conceitos. E uma nova palavra que eu vou colocar para vocês, duas palavras, no conceito de individualidade e coletividade. Não é aula de ideologia aqui não, mas é Bíblia. Bíblia que eu vou ler imediatamente para você em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Amém? Um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Somos diferentes, mas individualmente somos membros um dos outros, que faz parte de todo o corpo. Ontem nós dissemos para o irmão sobre o estudo, sobre formar um mosaico. O mosaico são aquelas peças de formato irregular, onde o artífice ou o construtor, ele vai montar as pecinhas uma do lado do outro e ver qual quina se encaixa melhor com a outra e coloca uma argamassa e faz um vitral que as pessoas admiram. A igreja tem essa similaridade, todos nós somos diferentes, mas juntos nós formamos um corpo de Cristo, perfeito. Quem nos dá essa perfeição é o único Senhor que é capaz de fazer isto em nós. Irmãos, a cruz do nosso Salvador, ela é única, mas sendo de peso especial para cada um de nós. A cruz é uma só, mas o peso que ele dá para carregar é individual de cada um de nós.
A nossa missão é ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Como nós vemos em Gálatas capítulo 6, versículo 2 e 5. Rapidamente nós vamos ler. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provai cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo, não no outro. Observou? Não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Irmãos, embora somos responsáveis pela cooperação mútua, tomando o jugo coletivo de Cristo, cada um tem a sua canga. Nós sabemos do jugo. O jugo é aquela tábua que põe para puxar nas juntas de boi, mas cada um tem a sua canga que põe no pescoço. Então, cada um de nós tem esta responsabilidade de esforço. E nós precisamos de assumir esse esforço individual que se encontra neles o descanso para as nossas almas. Interessante, né, irmãos? Até parece uma antítese. Eu carregar a minha carga me dá descanso para as minhas almas, para a minha alma. Olha, e quem disse essa palavra, essa frase, foi Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Olha o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, eu posso dizer que eu só encontrarei descanso para minha alma quando eu tomar de vez a minha responsabilidade e não comparar com outro. E Jesus disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Para nós encerrarmos de vez, como nós falamos que Pedro, e vemos e lemos, e foi um fato que de fato ele foi até o fim, e a sua morte foi uma morte que deu exemplo à igreja do Senhor naquele tempo e a nós nos dias de hoje. Paulo escreve em Romanos capítulo 14, versículo 12, no final dos nossos dias, dos nossos tempos, ou do nosso tempo nessa terra, Paulo diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Nós não podemos esquecer que dia desses, mais cedo ou mais tarde, eu não sei quando, mas eu sei que eu tenho que estar preparado para encontrar com o meu Senhor. Assim como Pedro teve a oportunidade, como Deus tem dado a cada um de nós, do tempo do amadurecimento, e neste processo do amadurecimento, uma das sensibilidades que nós temos é quando nós reparamos em nós que nós não comparamos mais com ninguém, a não ser com Cristo. Era isso que Jesus encerrou com Pedro e disse: Pedro, deixa João, você me segue. Faça o que eu te mando, que você vai ser igual eu. É isso que eu quero de todos. E é isso que Jesus quer da sua vida. Embora somos incapazes, ainda comparamos muitas coisas, mas que no decorrer do tempo nós nos isolamos na graça de Deus para que nós entendamos, santificados no Senhor, que Jesus vai voltar. E principalmente, estamos preparados para a sua volta. Amém? Que Deus nos abençoe.